Eu considero essa menina, e falo menina porque conheço desde pequenininha, um dos rostos mais bonitos do Brasil. E como se não bastasse isso, ela é educada, inteligente, preparada, poliglota e muito mais. É Diana Carla Rodrigues que eu tô falando. Minha irmã, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Mais um episódio do PCN Cast. Eu que agradeço, Celine. Você sabe que aqui a gente meio que tem uma missão. A gente, nesse projeto, a gente está contando histórias de paraibanos, de nordestinos que fazem sucesso aqui no mundo todo. E eu acho você uma grande referência, não só pela beleza, como eu já citei, mas eu acho que é a pessoa que consegue vender o que verdadeiramente todos nós nordestinos queríamos que as pessoas enxergassem a gente. Como um povo de valor, como um povo de beleza, não só da parte de fora, mas também da parte de dentro, inteligente, que sabe mudar a vida das outras pessoas através do seu talento, do seu valor. Eu acho que você representa tudo isso. Minha mãe dizia que a maioria das pessoas não conhece a dificuldade, quão difícil é ser bonita. Você encara isso? É difícil ser bonita? É difícil uma mulher bonita no nível que você é? É difícil falar sobre isso também, sem parecer prepotente, isso, né? Mas aí eu dispenso a possível prepotência, fica tranquila que eu sei que você não é assim. Mas como eu acompanhei uma vida inteira minha mãe falando isso, eu acho que você, para quem conheceu minha mãe, que um dia foi conhecida a Pantera da Serra, sua mãe sabe disso. Eu quero ver uma foto dela. E ela tem uma beleza muito parecida com a sua, morena dos olhos verdes. Por isso eu fiz essa associação tão inicialmente, para a gente começar a falar. Para algumas pessoas parece que a grande dádiva de ter recebido de Deus é essa beleza, mas representa uma grande dificuldade também. Eu acho uma dificuldade em todos os sentidos que você pode imaginar. Não somente em relação à convivência com outras pessoas, né? Porque quando você... a beleza é a primeira coisa que a gente enxerga em alguém, né? Antes mesmo da fala... eu acho que é a beleza e como ela se mostra para o mundo, o estilo, né? Ou a forma que ela se cuida. E todo mundo quer ser bonito, né? A gente vê que cada vez mais essa busca exacerbada pela beleza só cresce. E errado é quem pensa que só quem não é tão bonito quer ser bonito. Quem é bonito sofre também, porque a gente quer ser cada vez mais. Isso. Você precisa meio que manter, né? A sociedade obriga que você mantenha aquele padrão. Você tem que estar ali. É uma busca exagerada pela perfeição. Esses dias eu conversando com a minha psiquiatra. Mas você tem consciência que é bonita? Você se acha bonita? Eu tenho, mas eu nunca tô satisfeita. Eu sempre quero mais. Tem momentos que eu tô num lugar que era pra eu estar curtindo muito, e às vezes eu não tô curtindo tanto porque, não gostei da roupa, não gostei do cabelo, engordei um pouco. Eu vou ser sincera, a gente acaba tendo isso, eu já fui modelo, então essa coisa da balança mexe muito, ainda mais com os padrões de hoje em dia, que são quase inalcançáveis, né? Então, eu conversando com a minha psiquiatra, ela falou justamente isso. Você faz análise? Faço. Eu faço terapia toda semana e também com a psiquiatra a cada 3 meses, mais ou menos, que eu tenho um TDAH. Então, a gente trata isso. Mas ela também tá achando que eu tô com dismorfia. O que é dismorfia? É quando você não se enxerga do jeito que você é. Então, às vezes... você se enxerga como? Às vezes eu tô muito magra e eu acho que eu ainda não tô. Aí eu me olho no espelho e eu não me enxergo do jeito que eu tô. Aí se eu vejo um vídeo que alguém me gravou, eu digo, nossa, realmente eu tô magra. Nossa, tô magra até demais. Será que essa cobrança que a sociedade imprime na gente, principalmente uma pessoa como você, que hoje é artista, que tá sobre o julgamento das pessoas o tempo inteiro? É 100% isso, né, Celine? Eu acho que principalmente essa cobrança para com a mulher, né? A gente tem que sempre ser a mais bela, isso e aquilo e tal. Então, quando você é uma pessoa bonita desde sempre, e não uma pessoa que ficou bonita com procedimentos, de fato, eu sempre fui acostumada a ser ou a mais bonita, ou uma das mais bonitas da sala, do lugar que eu tô. E isso é pesado, porque é desde sempre assim. Então, às vezes, você vai pra um lugar, eu já me cobro, eu não posso estar tão desarrumado, não posso estar tão assim. E tem momentos também, que pode falar palavrão? Sim, claro. Que eu ligo foda-se, eu digo, foda-se também o que vão achar. Quando eu tô ligando foda-se pro que estão achando, eu vou de qualquer jeito e tal, e eu sempre me divirto mais. Sabe, eu saio de casa de qualquer jeito, mas quando eu tô muito preocupada com isso, eu sou uma pessoa muito infeliz. A depender do local, não dá pra você fazer, não dá pra você ligar o foda-se. Tem momentos que não dá. Você tem que seguir aquela linha, e é nesse momento que a gente sofre. Sim. Nesse momento que a gente sofre, tem que se adequar ao padrão que as pessoas estabelecem, que a gente precisa estar. Sim. E quantas vezes eu tava num lugar que eu tava bem arrumada, eu tava bonita,
E eu não tava me sentindo assim no dia. Aí depois eu vou olhar uma foto, um vídeo e digo, nossa, como eu tava maravilhosa esse dia. E naquele momento você não tava Naquele momento eu tava me sentindo mal a noite inteira pela minha cobrança. Aí foi isso que minha psicóloga falou. Se você não tratar isso, você nunca vai ser feliz. Porque sempre você vai se achar ou magra demais, ou gorda demais, ou o cabelo não tá bom, ou a maquiagem não tá legal. Sempre eu vou colocar algum defeito. E aí só depois que passa você diz, nossa, eu tava tão bem e não sabia. Entende? E aí, até agora, recentemente, no São João, teve um dia que eu fui, no último dia da Soul, eu fui assim, bem simples, fui arrumada assim, make, mais estilosa, mas o look tava bem despojado. E eu fiquei um pouco insegura, por ir assim, que ninguém vai muito desarrumado, assim, o povo faz muita produção. Não, produção não. Por favor, me perdoe, mas aproveitando que você tocou nesse assunto, algumas pessoas estão indo fantasiadas, elas não estão indo produzidas. Então há uma diferença gritante entre estilo e fantasia, pelo amor de Deus. Então, sim, tem momentos que fica too much, assim, eu até fui ver meu primeiro look do primeiro dia, pensei, nossa, talvez eu exagerei um pouco, não precisava de tanto. Nunca. Tô no São João, né? Mas no último dia eu disse, eu vou do jeito que eu tô à vontade. E assim, no início, antes de eu encontrar as pessoas, eu tava insegura. Quando as pessoas começaram a me elogiar... Sua autoestima foi voltando. E aí eu fui no banheiro e disse, nossa, eu tô simples, mas eu tô bem vestida, eu tô adequada, tá legal. Eu tô sendo eu, tá tudo bem. E se eu não tivesse bem vestida também, tá tudo bem. Nesse dia eu não tava tocando, não tava trabalhando. Eu fui pra curtir com meu namorado e os meus amigos. Então, tava tudo certo. Mas aí, essa questão de ser bonita, eu te falei sobre como é a gente com a gente mesmo. Mas tem dias que, sei lá, eu vou tocar, vou fazer um trabalho, eu tô muito arrumada, fiz uma maquiagem belíssima, tô ali arrasando. E as pessoas olham pra você de cima a baixo. As pessoas viram a cara. Como eu não sou uma pessoa 100% segura, tem momentos que eu penso, nossa, será que eu tô feia? E não é, a pessoa ali tá com inveja, mas eu não vou ficar achando. Isso. Ai, deve ser inveja, eu não quero ficar pensando isso. Mas se ele não acontece muito, às vezes eu ir tocar, aconteceu recentemente, de eu ir tocar, eu tô ali com um contratante e tudo mais, às vezes é uma contratante mulher, ou a mulher do contratante te olha diferente, assim, num ambiente que era pra você estar interagindo com as pessoas do meio, às vezes as Alguém pessoas... tá te vendo como ameaça e meio que aquilo já te travou. Exatamente. A pessoa lhe vê como ameaça, já não te trata tão bem, sendo que você não fez nada, você só foi você, e é isso. Então isso acontece muito. Aí até eu quebrar esse gelo, é um processo. Então, nos dias que eu não tô bem, eu não consigo quebrar o gelo. Quando eu tô bem, eu quebro o gelo e a pessoa diz, nossa, ela é incrível, que legal, gostei dela. Ana Carla, você consegue se defender bem das coisas da vida? Por exemplo, você é extremamente jovem, você saiu de Campina super jovem, lembro de você pequenininha, já com todas as inclinações pro meio artístico, Miss, enfim. E creio que não sei se você lembra, antes da gente se conhecer pessoalmente, eu já era modelo aqui. Quando eu tinha uns 16 anos, tinha outdoor da Oficina da Moda, lembra aquela loja? Na cidade todinha. Lembro sim. Quando ainda dentro desse tema sobre as dificuldades de ser tão bonita, que a própria vida te impõe, eu imagino que você precisou, ao longo dos últimos anos, principalmente fora daqui, que aqui você tem todo um aparato familiar, mas fora daqui você meio que precisou criar mecanismos de defesa. Porque imagino eu que dentro dos problemas que o excesso de beleza pode trazer, tem o assédio, tem a falta de respeito, tem as pessoas inconvenientes que não sabem o seu lugar. Então, meio que você deve conviver muito com isso. O que é que te ajudou a criar mecanismos de defesa? É a mulher valente do Nordeste, bem criada mesmo? Ou o mundo fez com que você acabasse se travestindo de uma pessoa mais forte, talvez até do que você seja? Sair daqui, poder enxergar o que acontece comigo acontecendo com outras meninas que têm uma história parecida com a minha, um biotipo, por exemplo, eu fui Miss, né? Então, eu convivi com Misses do Brasil inteiro. Você foi Miss Paraíba, né? Miss Paraíba, 2018. E aí, as primeiras, assim, eu tive até o Miss, não tive muitas amigas mulheres. Na escola não tinha muitas. Eu era um pouco excluída, às vezes. Isso também foi um fato. Às vezes eu fazia um comercial da Oficina da Moda. Uma vez eu cheguei e as meninas estavam falando, ai, Ana Carla estava atuando tão péssima naquele comercial e rindo. Era o comercial do Natal, que passava no intervalo da novela. Eu acho que era aquela novela favorita, inclusive. Sendo que era pura inveja, mas eu fiquei mal no dia, sabe? Então, eu era meio excluída. Aí, quando eu virei modelo, eu fui conhecendo mais modelos, mais meninas. Mas você não era excluída por uma possível má atuação, não era por isso. É porque talvez nesse comentário tivesse lá encruado a inveja de uma geração. Que hoje, Sim, várias a gente meninas da minha turma, elas eram
elas, tipo assim... Reticentes. Não davam o braço a torcer, não elogiavam. Via as pessoas falando sobre, fingiam que não estavam ouvindo e se afastavam de mim. Você chegou a sofrer por isso? Sofri um pouco, porque eu tava começando a ficar amiga delas, e aí quando eu comecei a me destacar um pouco, elas foram se afastando. Então, sempre eu tinha umas 2 melhores amigas e eu era amiga de todo mundo da sala. Eu sempre fui presente de sala, eu era muito amiga dos meninos. Os meninos que a gente já sabia que ia virar gay, assim, que hoje são gays, já eram meus amigos, na época não eram assumidos, mas, tipo assim, já se aproximavam de mim, e delas não. Se aproximavam sempre de mim. Então, assim, eu era Você sofreu esse tipo de assédio? Do sexo feminino? De alguém se apaixonar por você, de alguém confundir os limites, mas sendo mulher? Não, já várias mulheres já deram em cima de mim, mas não de tentar... Te deixaram numa situação constrangedora? Não, às vezes não fecha, um comentário ou outro, mas aí a pessoa ignora, né? Mas aí quando eu saí de casa, comecei a ter mais amigas modelos e tal, mas principalmente no Miss, que as nossas histórias eram um pouco parecidas, por estar representando o Estado, por sermos mulheres bonitas, inteligentes, né? Ter uma representatividade, eu comecei a ver que o que acontecia comigo não era só comigo, né? Não era um caso isolado. E aí, ao longo dos anos... Você meio que passou a entender que aquilo também era normal no seu meio. Sim. Então, até talvez tenha sido uma forma também de você não se chocar tanto com aquilo e se deprimir por isso. Exato. Eu comecei a entender que não era sobre mim. Sim. Era sobre o mundo, sobre as pessoas. Porque quando isso foi acontecendo comigo, eu ficava muito mal. Nossa, o que é que eu fiz pra essa pessoa me tratar assim? Eu não tinha a maldade de entender que talvez fosse uma inveja. Uhum. Talvez a pessoa nem sabia que estava com inveja de mim, mas ela não estava conseguindo lidar com aquilo. Eu não tinha essa malícia. E aí eu fui vendo esse tipo de coisa acontecendo com as minhas amigas também. Mas assim, lá em 2018, eu via, eu observava, eu via, mas eu não parava pra pensar. Ao longo dos anos que fui amadurecendo, quando eu parava pra pensar e voltava, rebobinava um pouco, eu dizia, poxa, isso aconteceu com uma amiga tal, com essa outra amiga. Ou seja, eu comecei a entender que não é culpa minha, que isso vai acontecer, que a vida inteira isso vai acontecer. Enquanto eu estiver me expondo, né, enquanto eu estiver bem, feliz, ou demonstrando que estou bem e feliz... Vai estar sempre incomodando. Vai estar incomodando. E isso não é um caso isolado, né? Eu não sou Alecrim Dourado. O mundo é assim. O mundo é assim. O mundo é assim. Mas e no início eu queria mudar o mundo, eu ficava revoltada, eu ficava triste, eu com raiva. E hoje eu fico... Que pena dessa pessoa, tudo bem. Às vezes eu ainda fico mal, angustiada, que eu digo, nossa, será que eu vou conseguir chegar onde eu quero com tantos empecilhos, né, com essa dificuldade toda? Porque quando a gente ainda não tá lá, tem muita gente para passar a perna, para não dar a oportunidade, né? Ainda tem isso, quando a gente não se joga, não joga, né? E aí, pra gente ter coragem de se jogar, demora. Você já percebeu, tem momentos que eu tô postando muito, tem momentos que eu paro, eu vou e volto, eu fico nesse desequilíbrio, digamos assim. Muito por conta disso. Isso é um depoimento de muita maturidade sua. Talvez a maioria das pessoas, mesmo com todas as características que você tem, preferissem se colocar na condição de vítima, né? Uhum. E usasse do vitimismo. No seu caso, você, de forma muito rápida, compreendeu que não precisa desse vitimismo e que o mundo realmente é dessa forma. Sim. Com o feio, com o bonito, com aquele que se destaca de alguma forma, esse vai ser sempre o sentimento. Voltando um pouquinho, você começa a modelar e depois você se torna Miss. A sequência é essa. Uhum. Você falou que com 16 anos já era modelo. Com 15 eu comecei. Eu fiz o curso na agência Team, com o Jean, em 2011. Que ainda está atuando, inclusive. Sim, que ainda está atuando. Em 2011 eu tinha 14, fiz o curso. Eu era tipo a mascotinha da turma, assim, eles me chamavam. Já era muito alta? Não, eu tinha 1,63 m, hoje eu tenho 1,71 m. Eu tenho 1,63 m, eu era mais pesada do que eu sou hoje. E aí, então assim, eu tava meio cheinha. E ao longo do curso, eu cheguei a quase 1,70 m na época, ainda em cerca de menos de um ano. Foi aquele momento do estirão, né? O estirão da adolescência. Eu saí de 56 quilos para 49 e de 1,63 para 1,70, quase 1,70. Então, de fato, eu fui virando modelo ao longo do curso, né? No início, ninguém botava muita fé, não. Assim, Jean botava, mas Jean dizia, essa menina vai dar trabalho, fala demais. E eu falava demais nos intervalos. Na hora da aula era assim, ó, concentração, era o sonho da minha vida. Você foi boa aluna? Fui muito boa aluna na escola. Eu era excelente. Pode deixar a parte, eu era boa. Só no ensino médio que eu comecei a vacilar um pouco, porque aí eu comecei a modelar. Eu não queria dizer, não vou fazer faculdade, vou morar fora. E eu era da turma olímpica lá no Motiva. Então era uma turma mais difícil, mais avançada.
Não, turma olímpica que você fala, que são aqueles É uma alunos turma mais selecionados, avançada. mais preparados. Não tem nada a ver com esporte. Nada a ver. Desculpa, Mas eu fazia fazendo essa vôlei e relação. fazia dança. Eu era do time titular do vôlei, no último ano fui capitã do vôlei. Fui chamada para fazer o teste na seleção paraibana. Então meio que você foi uma adolescente normal, apesar de bonita em excesso. Super Sim. normal. Mas normal, praticou esporte, foi líder de turma, namorou. Eu namorei com um francês quando eu tinha 17 anos. Ele morava aqui em Campina. Fez intercâmbio aqui, Baudouin, o nome dele. Era o Justin e a Hailey Bieber do motivo. Era o casalzinho, assim, era bem engraçado. Parecia bem história de filme, assim. Foi meu primeiro namorado. Aí você modela, mas só em nível local? Eu modelava aqui, né? Comecei a fazer muita oficina da moda, fiz a revista Lice com Gelba, comecei a fazer algumas coisas, que foi aí que eu fui te conhecendo, né? Nos eventos e tudo mais. Isso. Eu era louca pra conhecer você, pra ser entrevistada por você, pra ser Pra sua amiga. Pra quem não sabe, a Ana Carla a gente se conhece desde pequenininha, como ela tá falando, sendo que eu já sou amigo da família de Ana Carla, da mãe de Ana Carla, há muitos e muitos anos, do pai também. Então isso permitiu que a gente só aperfeiçoasse essa possibilidade de amizade. Depois a gente chegou até a gravar junto, não foi? Gravamos. Eu lembro que você tinha um quadro na internet. Será que a gente consegue Era resgatar meu imagens canal. daí? Ela tinha um canal e eu vou resgatar essas imagens aí pra você jogar. Foi uma entrevista. Como é que você começava? Eu fui, Como é que olá! Por que era isso? Por que era isso? Porque eu tinha acabado de voltar do Chile. Aí, olá, era tipo, olá! Eu Aí lembro que começava virou uma assim. marca, ficou até engraçado. Eu né? fazia sempre. Quando eu voltei da Indonésia, eu fui pro Chile, depois pra Indonésia. Quando eu voltei, eu encontrei o pessoal no Réveillon, da minha família, meus primos, os amigos. Aí era na época do Snap. Eu fui gravar. Na hora que eu gravei, todo mundo, olá! Olá, é por isso. Gente, viu? o negócio tinha. Eu achei esses dias o vídeo. Disse, nossa, pegou mesmo. Só que, Celina, eu, como sempre, insegura, não botava fé. Você se sabota isso? Muito. Ainda hoje? Ainda hoje. Caramba. Ainda hoje. Só que o que acontece hoje, eu faço muito melhor as coisas que eu fazia antes, eu faço muito melhor hoje. Minha irmã, deixa Né? eu te falar uma coisa. Eu, como amigo, se eu pudesse. Faz muito tempo que a gente não se encontra, inclusive. A gente se fala pela rede social e tal, de forma muito rápida. Mas procure efetivamente vencer isso, Ana Carla, porque eu acho que você é muito além do que você imagina. Sinceramente. Né? Claro que os desdobramentos da vida cabem ao destino, né? A gente não tem como. Mas você, efetivamente, você é muito boa no que você propõe, no que você se propõe a fazer. E você não pode deixar que essa sombra, esse medo que você tem, que de certa forma te sabota, seja maior do que você. Sim. Para que isso não venha a desconstruir algo muito sólido que você pode estar plantando, e às vezes por esse sentimento, você vai deixar isso passar. Eu volto a dizer, eu comecei esse vídeo dizendo que para mim é uma das mulheres mais bonitas que eu conheço, mas eu não exagerei quando disse que nesse entorno da beleza tem muito talento, muita competência, muita educação. Acho que claro, Deus é tão perfeito que talvez você sinta tudo isso, porque seria demais também, imagina, tendo consciência que é dona de todos esses atributos, imagina que ser humano você poderia se tornar. Talvez mas esse aí, medo... eu acho que seria mais feliz. Será? Se eu fosse menos Será que exigente. esse medo talvez não deixe teu pezinho um pouco mais no chão? Porque eu conheço pessoas que são bem menos do que você, em todos os sentidos, e são completamente deslumbradas, e esse deslumbre acabou transformando essa pessoa numa pessoa prepotente, arrogante, indiferente, sem empatia, coisas que eu sei que você não é. Será que não é esse medo que faz você botar o pé no chão e dizer, poxa, eu sou igual? Eu acho que o medo faz, mas, na verdade, o medo me fez, em alguns momentos, fracassar, digamos assim, na minha cabeça de perfeccionista, né? Eu acho que esse medo fez com que eu não chegasse ainda onde eu quero, em vários momentos que o medo me travou. Bom isso. E esses pequenos fracassos, digamos assim, na minha cabeça... Que todo mundo tem na vida, todo mundo tem. Até porque, se Deus quiser, quando eu chegar lá, eu vou ter essa história pra contar, igual eu tô contando aqui. Você já chegou? Mas você já chegou? Mas ainda, olha só, essa menina... ainda vou chegar mais, você vai ver. Mas continua, você acha que o medo, então, pode ter... O medo fez com que eu tivesse mais humildade. Não o medo, mas o medo me impediu de ter um crescimento maior ou mais rápido, certo? E por esse medo eu fui buscando alguns atalhos, como, exemplo, participei de um reality show, que não era o meu sonho. Já a gente vai chegar para conversar E depois dele. eu queria muito participar de algum outro, porque eu sabia que ia ser mais rápido a minha chegada no sucesso que eu imaginava. Sendo que, na verdade, eu nem pronta estava. Eu sinto que eu tô ficando pronta agora, porque do que vale o sucesso sem você ter uma mensagem para passar?
sem você saber por que você tá ali, para que você tá ali, qual é o seu propósito. O sucesso pelo sucesso é um fracasso. O sucesso pela fama, pelo dinheiro, é um tiro no pé, é um caminho sem volta, você tá fadado ao fracasso. Porque além de você não agregar nada para o mundo quando você tá lá em cima, que tá todo mundo te observando e te ouvindo, você se perde. Muitos artistas entram em depressão. Por quê? Sim. Eu ia dizer agora. Porque começam a crescer muito rápido, não sabem nem por quê, nem se consideram tudo isso, e aí quando vê... Profissionalmente ele não estava preparado, emocionalmente ele não estava preparado, não existia perto dele uma rede de apoio para entender aquele crescimento e ajudá-lo a crescer de forma consolidada. Já vi vários. A história conta. Eu acho que isso, mais uma vez, te remete à importância da maturidade. Totalmente. Você acaba de dizer de forma explícita que talvez se o grande sucesso que você almeja tivesse acontecido há alguns anos, você não tivesse pronta e talvez você colocasse tudo a perder. Talvez então, sim. por isso que eu acho que você tem ainda como aliada a juventude, fora todos os atributos que a gente já conversou aqui, então acho que você está preparada para isso, vai alcançar o seu caminho naturalmente. Bom momento. Tá sim. Só que é isso, agora eu não posso mais deixar o medo me impedir. Porque senão o tempo vai passar. Sim. Sabe? Mas esse medo, como a gente tá falando, foi importante. As consequências desse medo foram importantes para eu ter mais humildade, ter mais pé no chão e não ter me perdido no meio do caminho. Porque senão hoje, Celino, eu não sei quem eu seria. Não entendo. Eu acho que eu poderia ter me tornado uma pessoa soberba, sim. O fato de ter nascido numa boa família, aí me refiro às questões educacionais, financeiras, enfim, talvez não tenha, de certa forma, passado a falsa impressão de que você não precisaria se esforçar muito quando você une a questão da beleza, enfim, da inteligência. Talvez se você tivesse nascido numa condição onde você precisasse ter ralado mais, talvez você tivesse chegado além. Isso pode ter sido um fator conflitante em algum momento? Sim, tem sido conflitante. Você era vista como a Patricinha, por exemplo, no meio onde você atuou, no meio das modelos onde você estava, no meio das misses onde você estava. As pessoas te olhavam de rabo de olho, ó, essa aí é Patricinha, essa aí não precisou fazer muito esforço na vida. Você sofreu essa discriminação também? Em alguns momentos, sim. Só que eu não percebia. Eu fui percebendo depois. Porque minha mãe é assim, né? O pessoal vem de fora, vem aqui pra casa, minha mãe não deixa ninguém gastar com nada, faz tudo. E minha mãe Mãezona super protetora. Né? Mãezona super protetora e tem muito uma atitude, às vezes até de um homem. Um cavalheirismo, um exagero de um homem. Isso até era uma dificuldade pra mim nos meus relacionamentos. Deixar que o meu namorado cuidasse de mim. Eu tinha muita essa dificuldade, porque quem sempre cuidou de mim nunca foi um homem, foi uma mulher, foi minha mãe. Então, na minha cabeça, eu tenho que ser independente, eu tenho que fazer tudo, né? E aí não pode, que aí o homem perde o papel dele, a mulher também fica desequilibrado. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Só que aí eu via minha mãe pagando tudo pra todo mundo, não sei o que. Aí o que eu comecei a fazer? Quando eu fui morar em São Paulo a primeira vez, eu saí com os meus amigos, sei lá, do reality, e eu dizia, vamos todo mundo lá pra casa pra um after, vou pedir McDonald's pra todo mundo. Só que não era no meu cartão, na minha conta, era no cartão da minha mãe. E ela nem sabia, ela nem sonhava com isso. E a galera começou a pensar, nossa, ela não precisa disso, ela não precisa daquilo. E aí eu fui percebendo, e aí quando eu contei a ela, ela falou, eu faço isso, minha filha, porque eu ralo todos os dias, eu trabalho, eu sou médica. Quando você traz as pessoas de fora, eu quero receber bem, mas você tá em São Paulo, você não tem que fazer isso por ninguém. Isso. E eu acho que era uma maneira de eu fazer meio que pra ser aceita. Natural, exato. E aí eu fui percebendo que as pessoas começaram a me enxergar de uma maneira como se tudo fosse fácil pra mim. Mas não era, porque minha mãe, ela não tem um negócio que tá girando e ela tá ganhando dinheiro. Ela sabe como é, você trabalha ela o tempo acorda, inteiro. vai trabalhar, ela depende acorda, vai da trabalhar, produção tem dela. que estar ali ativa, né? E minha mãe já tem mais de 50 anos. Não sei se ela vai... pode falar, pode ter a idade, não. E ela é maravilhosa mesmo, ela é maravilhosa mesmo. E trabalha muito. Então, assim, depois disso eu fui criando essa consciência de que eu preciso ralar, porque eu não vou ter minha mãe para sempre, né? A vida não é assim. E eu quero que minha mãe possa descansar. E você quer construir a sua história. E construir a minha história. Mas no início da minha carreira, o fato de vir dessa família não foi algo que deixou as coisas mais fáceis. Pelo contrário. Minha mãe não queria que eu fosse modelo, meu pai também não. Minha avó, minhas tias, ninguém me apoiava. Então, quando eu saí da agência de Jean, que eu ia morar fora, o pessoal da China queria me levar para lá e o pessoal do Chile também. Só que eu tinha que fazer fotos
em São Paulo para completar meu book para poder vender para essas agências. Minha mãe não quis ajudar a pagar, pedi a minha avó, pedi meu avô, pedi a todo mundo dinheiro. Porque eu não trabalhava, eu tinha 16 anos, 16 para 17. Ninguém quis ajudar. O que eu fiz? Eu saí da escola, terminei a escola com 17. Falei pra mãe que não passei, eu tinha colocado pra comunicação social. Eu queria, se eu fosse cursar alguma coisa, seria jornalismo. Falei que não passei e fui falar com a minha tia, porque minha avó tinha várias lojas do Boticário aqui em Campina, e minha tia era diretora, junto com a minha avó, e aí minha tia foi a única que falou, tá bom, eu vou lhe dar um emprego no Boticário. Aí eu comecei a trabalhar naquele Boticário ali perto das Damas, sabe? Sim. Nem sei se existe, acho que não existe mais, né? Não, acho que não. Aí eu trabalhei lá 3 meses, de vendedora. Aí eu podia ter trabalhado como pessoal da maquiagem, que ensina automaquiagem, que eu já sabia, mas vendedora eu poderia ganhar comissão, né, das vendas. Eu disse, não, vou como E vendedora. você tinha um intuito, né? Era ganhar dinheiro para poder bancar teu book. Meu book, lá, minha viagem para fazer o book para poder ir para fora. E aí foi muito engraçado, porque eu aprendi a ser uma ótima vendedora, só que quando chegava alguém da escola, eu me escondia lá atrás. Porque, isso no início, né? Porque eu dizia, gente, o que é que esse povo vai pensar? Ninguém sabe que eu tô trabalhando aqui no Boticário. Eu nunca fui uma pessoa amostrada. Ninguém sabia que minha família tinha... Minha avó tem 14 lojas do Boticário. Ninguém sabia, eu não contava pra ninguém que a gente tinha essas lojas. Quando minha mãe foi candidata a prefeita, eu demorei muito a contar pro povo da minha sala que eu era filha dela e a pedir os votos, que eu tinha vergonha. Não vergonha da minha mãe, mas tipo assim... Sim. Dizer, ai, tá se achando. Então, eu não contava isso pras pessoas. Até porque eu queria que elas me conhecessem por você. por mim. E eu já era bom modelo. ter essa consciência cedo. Eu queria fazer a minha história, sabe? E aí, quando o pessoal chegava na loja, eu me escondia lá. Eu dizia, meu Deus, o que o povo vai pensar que aconteceu comigo? Será que vão achar que minha mãe me botou pra fora de casa? O que vão pensar? São sentimentos mais do que naturais eu tinha de um 17 adolescente. anos, né? Isso. Mas aí, passou o primeiro mês, eu falei, ai, que besteira. Que é isso? Eu tô aqui dignamente trabalhando pra conquistar o meu sonho. E quem tiver achando alguma coisa, que ache, é problema dessas pessoas. Daqui a pouco elas vão ver pra onde é que eu vou estar. E aí eu me joguei mesmo, atendi o pessoal da escola, e aí Você chegou a vender um tempo bijuteria, não eram Vendi coisas? já. Eu fiz Lembra que quando eu estive na mãe. sua casa pra gente gravar o vídeo, eu lembro que você estava com um arsenal ainda de material que tinha ficado para vender, enfim, não lembro qual era a situação na época, mas eu lembro que tinha essa situação. Revela seu lado empreendedor também, né? Sim. Aprendiz de empreendedor. Sim, aprendiz empreendedor. Sim. Quem te coloca no concurso de Miss? Porque todo mundo sabe que o concurso de Miss tem algo de indicação também, não tem? Às vezes tem, tem alguns, porque são várias vertentes do curso de Miss, tem uns que são etapas, enfim, mas tem umas que existe a indicação na tentativa de dar uma qualificação melhor para as concorrentes, não é isso? Sim. Como foi o teu processo para ser Miss? Existem várias franquias, né? Tem o Miss Universo, que foi o que eu participei, que é o que todo mundo conhece mais. Tem o Miss Mundo, o Miss Grand, que está crescendo muito na Ásia, agora aqui no Brasil também. Cosmo, tem milhares hoje em dia. E aí alguns, como o Grand, que foi o que ela participou, ela já foi indicada como Miss Paraíba, não teve concurso na Paraíba, e aí ela concorreu no Miss Brasil. Aí ganhou, né? E depois concorreu no Grand. Já no meu ano, não teve o Miss Campina, por exemplo. Eu acho que não teve nem. Acho que teve só o Miss João Pessoa. Acho que foi a única cidade que fez o Miss, o concurso. Ou alguma outra fez. O Campina, não. Aí o Campina eles me escolheram, eu quis participar. E aí eu participei do Paraíba. Só que eu fui descoberta no Parque do Povo. Eu estava morando no Chile como modelo. Foi o primeiro país que eu fui modelar internacionalmente. Depois de todo esse moído que eu falei, de fazer o book, não sei o quê. E aí eu tinha dado 6 meses que eu estava lá. Eu estava sem visto de trabalho. Aí eu voltei. Que eu tinha que sair do Chile e voltar. Depois eu voltei e fiz um visto, tudo certinho. E aí eu fui logo na época do São João. Disse, vou ficar uma semana do São João aqui em Campinas. Curtindo a festa. Curtindo a festa. Aí eu lá andando, menino, dando close no Parque do Povo. Aí chega um menino e fala assim, você não quer ser Miss Paraíba? Aí eu olhei pra ele, falei, não. Aí ele, não, mas você tem tudo, não sei o quê, vamos participar esse ano. E foi um ano, logo em seguida acabou começando as coisas do Miss, eu fui no ano seguinte, sei lá. Foi um ano bem disputado. Mas aí eu peguei o contato dele, eu falei, não me sinto pronta ainda. Tô realizando meu sonho, que é de morar fora. Tô aprendendo espanhol. Depois eu falo com você. Isso foi em 2016. Aí 2017, aí eu voltei pro Chile, depois de 2017 fui pra Indonésia. Na Indonésia eu comecei a ser DJ. Aí foi lá que você teve o primeiro contato com essa primeiro com a contato. música. Fui chamada também pra ser DJ, já te conto. Depois eu fui pra Tailândia,
E aí eu disse, acho que agora eu tô pronta. Depois eu ia pra Malásia, Taiwan, ia fazer ainda, passei o ano inteiro, 2017 e 2018 eu ia continuar viajando. Aí eu falei, não, eu vou perder o time, não quero perder o time, agora eu tô bem, ia fazer 21 anos, inglês na ponta da língua, espanhol, também falo francês. Quantas línguas você fala? Falo português e mais 3, né? Inglês, espanhol, francês e português. Mas o francês hoje em dia nem considero mais muito, porque tá meio enferrujado. Mas trate de reavivá-lo. Uma semaninha Isso. na França ou em algum lugar que fale francês já volta assim tudo. E aí eu falei, agora acho que eu tô pronta. E já tava tocando em vários lugares, então tinha mais uma profissão e tal. Aí eu voltei e procurei esse menino. Aí ele passou o contato do coordenador do concurso, falou, então tá, amei. E nesse ano 2016, tinha uns grupos do Facebook, que tem até hoje, começaram a mandar foto minha, povo, nossa, essa menina tem que ir, não sei o quê, o pessoal do Brasil inteiro querendo que eu participasse. Então já tinha ficado na expectativa. E no ano que eu disse que eu queria, aí todo mundo abraçou, e aí acabei ganhando, né, o Miss Paraíba, e foi uma experiência assim única. Foi um divisor de águas? Foi. Foi o que me colocou realmente pra Paraíba, né, para as pessoas da Paraíba. O que te projeta para o reality? Foi o Circle... The Circle. The Circle Brasil. The Circle Brasil. Isso. Foi ele que te projeta, então, para ir pro reality? Sim, porque eu recebi uma mensagem de uma moça da produção, que ela foi contratada pela Netflix, e falou assim, você quer participar do The Circle? É um reality assim, assim, assado. E qual era o conceito do reality? Lembra pra mim? Ninguém se via pessoalmente. Eram participantes, 12 participantes, inicialmente eram 9, cada um num apartamento diferente. E aí a gente conversava por telas. Então tinha uma tela na sala, tinha uma tela na cozinha, tinha uma tela no quarto, aí eu falava, tipo, Circle, mensagem. Circle, mensagem pra abrir chat com o Celino. Ele abria, eu dizia, Circle, mensagem. Oi, Celino, tudo bem? Circle, enviar. Pum. Aí chegava lá um alerta na sua televisão, no cômodo que você tivesse, e você falava. Não era assim no celular, era. E aí, às vezes, eles editavam, eu tô falando, você tá falando, parecia uma conversa cara a cara na edição. Sim. Entendeu? Só que aí, como ninguém se via pessoalmente, eu falava e o computador digitava e mandava pra você. Só que você não via minha voz. Só tinha minhas fotos, meu nome e minha biografia. Como se fosse um Instagram. Eu lembro que quando você se revela em algum dos momentos, e se revela como uma pessoa que fala 4 línguas, nordestina, e inclusive enfatiza isso, foi meio que um choque ali. Então meio que a coisa ganhou uma proporção, realmente ali meio que você caiu na boca da galera. Sim, eu fui a primeira eliminada, mas eu fui uma das que mais ganhou seguidores do reality inteiro. Então assim, em coisa de 2 meses, eu passei de 30 mil para 200 e poucos mil seguidores. Eu lembro que viralizou nas redes sociais na época o fato exatamente de uma nordestina, super bonita, mas super culta, com muita bagagem. Meu vídeo falando 4 línguas, que falava 4 línguas, viralizou muito, que eu falava assim, ó. Vou falar pra essa câmera aqui. Eu falava assim, eu sou nordestina, Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor, e eu sofro muito preconceito por conta do meu sotaque. Mas você não quer ouvir meu sotaque? Je parle français, hablo espanhol, can you speak English with me? Não, no, não. Ah, que peninha, né, bebê? Eu lembro que era maravilha. Essa frase aqui viralizou muito no Twitter. Muito, 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 muito. Na época era a rede social forte, na época. Muito. E pra reality, o Twitter ainda é a rede social mais forte. Mais forte. Onde tem mais fanbase, onde tem a galera discute muito lá. Então isso viralizou muito. E também viralizou um meme, que era de uma menina que apanhou na escola por ser bonita. Que era tipo assim, era uma foto de uma chinela no chão. Aí, aluna que apoiou na escola por ser muito bonita. Aí colocaram o meme e botaram assim, Ana Carla no The Circle. Porque eu fui a primeira eliminada, os participantes que eliminavam, né, eles me escolheram para eliminar, porque eles achavam que eu era fake. Porque como a gente não se via, nem escutava a voz, só via a bio e as informações e textos, você podia ser você. Eu podia estar lá fingindo ser o Celino Neto. Entendi. Entendeu? Entendi. Ou eu podia falar que, eu sou a Kali, sou DJ, tenho 20 anos. Ou eu sou a Kali, sou médica. Eu podia mentir qualquer coisa, ou ser 100% real. E eu era uma das únicas que não mentiu nada. Eu tô lhe tratando de Ana Carla Medeiros desde o início, Ana Carla, porque pela intimidade que tenho. Kali hoje é o nome que você adota e gosta de ser tratada assim. Sim. Eu não consigo mais me acostumar com a Ana Carla. Eu não me identifico mais. Pra mim é estranho. Agora, esses dias eu tô achando normal porque eu tô muito com a minha família. Então todo mundo acaba te chamando. Todo mundo me chama assim. Mas assim, em São Paulo, ninguém me chama de Ana Carla. Meus amigos não, até amigos próximos, assim, que me chamavam de Ana antes. Tá bom, Kali. Não chamam mais. Kali. Kali. Você gosta desse nome? Gosto. Vou demorar um pouco a me acostumar,
né? Pelo tanto de tempo que te conheço. Mas eu acho que casa com você. Fala um pouco sobre essa mulher multifacetada aí, com várias nuances na vida, o que eu acho legal da sua vida é E isso. Kali lembra Carla, né? Hoje eu vejo mais como se fosse um apelido meu. Isso. Sabe? Do reality para o mundo da música. Você já estava nesse mundo da música. Já estava. Mas ele te projeta. Muito. O reality show te projeta. Muito. Muito, muito, muito. O reality show foi uma oportunidade única. Foi assim, participei do Miss. Aí, falando sobre aquilo que eu estava falando da soberba, depois do Miss eu comecei a ficar um pouco soberba. Sério? Juro. Porque, pra você ter noção, fui chamada pro programa da RTV pra participar, eu quis cobrar. Mas é que eu não tinha noção desse mercado, desse meio. Eu não tinha uma assessoria. A rede social já era algo forte na época? Tava crescendo. E pra mim tava muito bom. Nossa, e meu engajamento no Instagram tava bem alto. Ainda é muito alto. Ainda é alto, só que varia muito. É assim, ó. Às vezes quando eu quero mostrar uma coisa que eu quero muito mostrar... Normal. Seja bem-vindo ao mundo. Todo mundo besterol, todo mundo quer ver. Isso. Sabe? Então varia muito. Depende muito. Mas uma coisa que tava engajando muito, que eu parei de fazer, foi o Dali Kali. Né? As intervenções na rua que a gente tava falando. Mas eu acho que aquilo pode ser por temporada, Kali. Pode ser por temporada. Você fez uma primeira, fez uma segunda, faça. Amei, pra eu voltar a falar. Você pode fazer uma temporada no Nordeste, você pode fazer uma temporada no Nova York. Amei essa ideia de temporada, Celino. É legal. Arrasou. Porque tava o custo muito alto. Aí você me disse agora que aquilo meio que te tirou do chão e te deixou meio soberbo. Tirou porque eu fui pra um lugar... Porque assim, quando eu era modelo, era o meu sonho. Meu sonho, para te falar bem a verdade, que não era, desde que eu sou criança, é trabalhar no meio artístico. Sendo que eu sempre quis ter voz. Então, eu achava que meu sonho era ser modelo, porque desde pequenininha as pessoas me elogiavam bastante. E o pessoal daqui falava, Tatiana, pra minha mãe, né? Tatiana, essa menina tem tudo para ser modelo, vamos... coloca ela numa agência, não sei o que e tal. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Mas na escola, eu já fui da rádio da escola. Quando tinha feira de ciência, eu queria fazer peça. Então, assim, eu fazia tudo do contra. Feira de ciências, ao invés de usar a nota a nota da feira. Você quer ser protagonista, independente Na verdade, eu sempre gostei de ser artista. Eu escrevia as peças que eu fazia na escola, eu que escrevia. Eu definia, você vai fazer esse papel, você esse. Eu fazia cordel, fazia coisa com rima, já ganhei concurso de rima na escola. Sempre gostei de escrever. Então, assim, não é só estar ali na frente da câmera e tal, mas é dar o meu toque, usar a minha criatividade. Eu, como uma pessoa com TDAH, eu tenho muita dificuldade para ser operacional. Parece que meio que virou moda ultimamente. Eu tenho TDAH. Isso até mas você foi diagnosticada com TDAH? Desde 2021. Isso, em algum momento, é um fator limitador para você? Em todos os momentos, Aline. É o que mais dificulta a minha vida. Eu falo assim, ó. Todo mundo fala, queria ter esse teu olho azul. Eu falo assim, gente, se eu pudesse trocar o olho azul. Nascer sem o olho azul e sem TDAH, eu preferia do que o olho azul com o TDAH. Qual é a característica mais marcante do teu TDAH? Atraso. Sou muito atrasada. Hoje eu atrasei, né? Um pouquinho. De jeito nenhum. 10 minutinhos. Você chegou maravilhoso. Parece que eu fico esperando a hora de me atrasar. Acabo deixando as coisas pra última hora. E é isso que eu acabo perdendo o time das coisas. E a vida vai passando, as coisas vão passando. E além disso, eu tô fazendo uma análise com a minha neuro. Eu tenho neuropsiquiatra, psicóloga. Você vê que eu não tô inventando. Que ela acha que eu tenho altas habilidades. O que dificulta mais ainda. Porque, de fato, é difícil um TDAH que não tem altas habilidades se destacar muito. Por exemplo, como eu tenho essa facilidade com a comunicação, com os idiomas, eu aprendi espanhol em 2 meses. Porque eu gosto muito, mas as altas habilidades, se de fato eu tiver, foi algo que me ajudou. Mas quem tem altas habilidades tem muito perfeccionismo. É bom saber que... Tem uma cobrança muito alta e isso limita demais. Mas, de certa forma, para você deve ser confortador saber que nós conhecemos, na história recente, N pessoas que têm o TDAH e que se destacam, são pessoas de muito sucesso... Enfim. Isso me conforta muito. Isso me conforta, de certa forma. O TDAH tratado, ele é uma potência. A pessoa neurodivergente que é tratada, principalmente no caso do TDAH, um autista, por exemplo, que às vezes desenvolve uma habilidade que você diz, que superpoder, né? É uma potência gigante, mas aí tem esses altos e baixos. Esses altos e baixos, sabe? Só até que se compreender totalmente. Até entender, até se medicar, achar o remédio que funciona pra você. Eu de fato atingi o corpo que eu gosto, porque eu disse, minha psiquiatra falou, você precisa treinar, porque isso vai te ajudar
com o TDAH, no tratamento do TDAH. Então, eu comecei a Você treinar treina? com treino, cerca de Com 3 vezes por frequência? semana. Sim. Tem momentos, tipo, essa semana que eu passei aqui, não treinei nada, que foi uma loucura. Mas aí, sempre que eu tô em casa, a semana inteira, em São Paulo, eu treino 5 dias. Isso te Mas ajuda quando com eu o não tô... TDAH? Muito. Assim, é uma coisa que alivia o meu dia. Eu treino de manhã, meu dia é outro. O meu rendimento é outro. Eu já sinto que, nossa, eu dei um check em alguma coisa. Fiz por completo, terminei. Porque a nossa dificuldade é isso. Você percebeu que quase todos os assuntos eu começo, engato em outro e não Eu termino. também sou assim. Vai ver, Essa você tem entrevista vira TDAH uma também. loucura. Vai Essa ver, entrevista, de qualquer vai forma, ver, vira uma loucura. se eu vou descobrir seu TDAH, sério. Então, Sim, imagina. há quem diga que todo indivíduo tem seu TDAH na sua proporção, né? Não, é que assim, hoje em dia é muito fácil procrastinar, né? Tudo tira o nosso foco. Só que o TDAH é mais profundo, não é uma coisa que é o celular que tá te tirando, é desde a infância. Eu sempre fui assim, desde a infância. Só que eu gostava muito da escola. E aí, até por isso que vem a questão das outras habilidades, porque quase todo TDAH, que é somente TDAH, quase 100%, nota baixa na escola, dava trabalho. Eu nunca tive isso. Eu sempre fui uma excelente aluna, mas assim, eu tinha que fazer muito esforço para Para poder obter conseguir. aquilo E eu ali. ia criando estratégias. E normalmente a criança, adolescente, não tem essa consciência de criar estratégias. Eu anotava as Isso. coisas na mão. Eu Para ia. não esquecer. Esquecimento é uma característica do TDAH também. Total, porque você perde o foco com tudo, né? Então, mas o TDAH, de fato, se você trata ele com o dia a dia, alimentação, treino e, obviamente, a medicação, Você é outro consegue nível. conviver com aquilo ali tranquilamente. Consegue. Eu vou ajudar teu TDAH. A gente vai voltar para o soberba. final do reality. Ah. Quando você aí vai encarar a sua vida aí já de forma diferente, que ele acaba te projetando, mas você estava já associado à música. Então, ele te proporciona também um reconhecimento maior como artista da música eletrônica. Sim, porque foi muito difícil para mim me posicionar no mercado da música. E da música eletrônica, eu tô me posicionando mais agora, né? Porque a gente tem que direcionar os eventos que a gente vai, os lugares que a gente vai, é questão de posicionamento. Nem tudo é engajamento, não. Posicionamento hoje em qualquer profissão, mas principalmente quem trabalha com a arte e com a internet. Eu vejo que hoje em dia é muito mais importante do que o engajamento. Você tem uma comunidade Sim. focada no que você faz, é muito melhor do que você ter um número exagerado de pessoas que não vão consumir. Estratosférico e não se identifique necessariamente com ninguém. E a comunidade te projeta. Muito. A comunidade te projeta, ela te paga por aquilo, né, a depender do objetivo financeiro que você tenha. Eu concordo com você também. Eu ia te fazer essa pergunta. Você hoje está na música, mas você também é influenciadora. Porque você tem hoje, só no Instagram, por exemplo, 286 mil, quase 300 mil seguidores. E eu só perco, sabia, seguidores? Porque, imagina, comecei como modelo, aí virei Miss, aí veio o pessoal do Miss, aí depois o The Circle, aí depois eu tive um namoro com pessoa pública, que aí veio um pessoal de um outro meio do esporte, Totalmente nada diferente. a ver com o meu. E aí depois, e aí vem a carreira de DJ no meio disso tudo, então as pessoas ficam meio confusas. Também já gravei com a Lei Oliveira, que a gente estava falando sobre. Então, assim, são públicos muito diferentes. E aí, quando você começa Você não acha que a nichar- internet é isso? A internet é, por exemplo, a gente se testar mesmo em diversos públicos, até Sim. você encontrar Exato. o seu melhor caminho. Então, e agora eu tô nesse teste, aí eu vou perdendo, mas eu sei que no momento que eu me encontro, que esse momento vai chegar, tá chegando, aí volta a crescer. Igual quando eu tava fazendo os Dali Cali, eu não comecei a ganhar, mas eu parei de perder. Porque todo dia eu ganho muito seguidor, eu perco muito seguidor. Aí fica... A minha proposta, você me conhece muito bem, a minha proposta é algo bem sedimentado na Paraíba, e eu acho que já é um número expressivo para Paraíba. Eu tenho hoje 120 mil Nossa, bastante. 120 mil seguidores no meu perfil pessoal, tenho 163 no portal como veículo de comunicação. Nossa. Mas eu atuo para Paraíba e eu tenho um fator limitador da Sim. região, do lugar onde a gente está. Eu não me considero frustrado, não. Eu acho que para quem eu me proponho a falar... Eu acho excelente. Sabe? Agora, no seu caso, você fala com o mundo, então não existe fator limitador para você. Eu acho que você está no caminho certo, é um ajuste ou outro, entendendo o que é que chama mais atenção, e esse resultado virá com muita tranquilidade. Verdade também. Esses dias, conversando com a minha psicóloga, porque eu falei... a internet está cheia de mentira. Muito. Minha psicóloga falou de um fato que ela achou estranho, que comentaram com ela, que foi assim. Uma amiga dela falou que viu um casal numa piscina brigando.
E aí o cara saiu, eles estavam brigando. Aí ela ficou sozinha, foi pra beira da piscina, arrumou o cabelo e fez uma selfie, sorrindo. E é muito isso hoje em dia, né? Às vezes a gente tá aqui num momento péssimo, a gente tem que postar uma publi, ou a gente quer comunicar alguma coisa e a gente posta e ninguém sabe o que tá acontecendo de fato. E aí, às vezes, quando o engajamento tá ruim ou uma coisa que eu quero mostrar, eu tenho percebido que é sempre quando eu não sou eu. Sempre quando eu ensaiei demais aquilo, quando eu pensei demais. Sempre que é algo natural. A coisa acaba acontecendo. Eu estava conversando com a Ana Carla, com o Kali aqui nos bastidores, não trouxe isso para o assunto, mas eu vou trazer. Não dá para fugir sobre isso. Como é deprimente ver do que as pessoas são capazes por engajamento. Sim. E a maturidade faz com que a gente tenha essa percepção. É muito difícil cobrar de um jovem de 20 anos essa maturidade, esse discernimento. A gente só consegue entender que eu preciso criar como indivíduo limites para que eu não chegue à beira do ridículo. Não estou dizendo que o ridículo não é salutar nesse meio. Para algumas pessoas mas eu não me permito mais. E eu sou feliz em não me permitir. Hoje, existem muitas coisas da minha vida particular que elas não estão expostas e não serão expostas. Eu sei que eu estou pagando um preço, talvez até por uma falta de engajamento, em detrimento a uma outra pessoa que se destaca ali. Mas eu não estou mais à disposição da vida para me submeter a isso. Sabe? Eu acho que a gente só encontra o momento certo de estar bem no digital quando a gente está feliz no digital. Hoje eu estou feliz no digital, mas eu já sofri. Há algum tempo eu tive meio que uma espécie de depressão, me cobrando, achando que eu precisava acordar com aquele telefone assim, até que minha mulher colocou isso como fator para que a gente pudesse conviver. Ela disse, olha, a gente está junto, mas eu não quero minha vida exposta. Não quero minha vida exposta, minha casa exposta, meus filhos expostos. O nosso amor até a gente pode eventualmente demonstrar para as pessoas, mas eu não quero que a nossa vida seja assim. E eu entendi. E a gente vive bem assim, sabe? Eu deixei de me culpar por isso. Eu acho que você está certíssimo. Eu vi uma análise de uma influenciadora, que ela é inteligentíssima, ela chama Luana Carolina. Já ouviu falar nela? Não. Ela faz muitos vídeos no YouTube, ela dá dicas hoje em dia sobre produtividade, mas já deu dicas de como estudar para vestibular, várias coisas assim. Ela tem até uma marca de papelaria, ela é maravilhosa e ela é linda também, ela é lindíssima. Só que ela fala isso. Quando a sua rede social, o seu engajamento, o seu conteúdo tá 100% ou em grande parte voltado para a sua vida pessoal, você vira refém. Você vira refém do seu dia a dia. Você tem que estar bem, você tem que se expor. Se você não expõe, você acha que você está perdendo isso alguma coisa. A gente lá dentro, né? Fere muito, e a gente sabe que é fake, porque tem momentos que a gente não tá bem, a gente não quer mostrar, ou tem momentos que a gente força pra mostrar que tá meio mal por uma coisa, quer mostrar uma história de superação, que nem é tão assim. E isso tá enlouquecendo as pessoas. Agora, quando o seu conteúdo tem a ver com o seu trabalho, com algum tema que você sabe ensinar as pessoas, é um conteúdo infinito. Isso. E não é verdadeiro. Você vai cada vez estudar mais, tornar uma pessoa mais inteligente. E o reconhecimento virá através disso. O reconhecimento vem. Isso. E você não enlouquece. E aí, o que é que vai te diferenciar de outra pessoa que fala disso? O teu jeito de ser. Você não precisa estar expondo sua vida para ser uma pessoa atraente e atrativa. O teu jeito de comunicar já é diferente, cada pessoa é única. A rede social já comprometeu tua saúde mental em algum momento? A rede social? Ai, sempre. Uma hora ou outra eu fico mal, sabe? Às vezes a gente coloca muita expectativa pra alguma coisa e aí não acontece daquele jeito, ou então o contrário, você não tá com muita expectativa e aconteceu de uma maneira muito legal e você diz, nossa, eu não tava tão preparada pra isso, eu não investi tanto nisso, sei lá, vou fazer um evento que eu digo, é coisa boba. E aí acabo não levando a equipe comigo, é um negócio que rendeu muito. Aí eu fico, você nossa, tava sem entourage pra poder... Pra fazer mais conteúdo. Ou o contrário, leva a equipe inteira e o negócio não rende tanto. E diz, nossa, foi um investimento que... O próprio projeto que eu tava fazendo na rua tava muito legal, só que um investimento muito alto. Por isso que eu parei de fazer. Caro, Ana Carla? Porque eu tenho que levar... Muito caro. Videomaker, maquiador, segurança... Maquiador não, maquiador eu sempre me viro. Videomaker, eu levo um produtor... que aí um cara que me aluga o equipamento,
o cara do som. Coloca um pouquinho aí na tela sobre o que é esse projeto. Vai explicando, Aninha. Eu vou soltando algumas imagens. O Dalicali arrasou. Isso. Então, pro Dalicali eu preciso levar videomaker, um story maker, eu preciso levar o cara do som, que normalmente é quem faz a produção também, mas aí eu contrato um produtor meu também. Só explica pra galera. Você chega no lugar mais inusitado possível. Monta o equipamento e começa a tocar. Dependendo do lugar, eu peço autorização antes, porque a gente tem que puxar energia, né? Às vezes, de um restaurante, do lugar, a gente puxa energia de lá. Mas tem lugares que a gente leva gerador. Eu fiz na Paulista, e aí levei gerador. Então, assim, gastei uma nota com o rapaz que leva o som, o equipamento, o gerador. Porque imagina, ele tem até gasolina, tem que comprar pro gerador. E leva todo o Mas a equipamento. aceitação foi muito legal desse projeto. Muito, o pessoal ama, o pessoal adora. A galera fica, assim, chocada. O primeiro que eu fiz foi no Beco do Batman, em São Paulo. Ou ficou louco, tinha muito turista, né? E eu tive que, em 40 minutos de show, eu tive que parar, porque a gente tava usando a energia Juntou muita de gente? um bar. Juntou. Parou a rua, travou a rua. Ninguém conseguia andar. Aí o cara era uma loja, meio bar, pediu pra eu parar, que ele estava atrapalhando as vendas dele. Mentira, o povo tava comprando mais. E aí, em 40 minutos, eu tive que parar. Todo mundo, não, continua, por favor, não sei o quê. E foi o primeiro. Eu falei, nossa, como deu certo. E foi o que deu mais engajamento, Celino, foi o primeiro. Que eu não coloquei tanta expectativa. Eu sabia que seria bom, mas assim, eu não fiquei... Isso não chamou a atenção, por exemplo, de uma marca, sei lá, de som? Ainda enfim, bebida, não. sei lá. Eu tenho que continuar, O projeto né? é maravilhoso. Sim. E aí eu quero vir com marcas, porque realmente é um investimento alto e eu preciso de uma equipe, né, comigo, porque não dá pra botar tudo a perder. É um momento muito legal. Irmã, com isso. Essa é a minha intenção. Essa é a minha intenção. Aí eu dei uma desanimada, sabe? Até essa coisa do TDAH de querer o resultado pra ontem. Então, assim, eu tive um resultado legal. Até no carnaval, quando eu fui no Cavalheira, a própria Rainara, a Bianca, me pararam e falaram assim, menina, que projeto legal, faz em Campina. Não para, por favor, não sei o quê. Já pensou no meio? Eu acho que dá tempo, dá não, porque você vai embora amanhã. Imagina no meio do Parque do Povo, se você tivesse feito aquilo, sucesso, hein? Seria muito bacana. Deixa eu te falar uma coisa, toda essa projeção também em relação ao teu nome, ao reality, enfim. Quando é que você encontra... Primeiro, eu não tenho como passar por essa entrevista sem falar sobre ele, Ítalo Ferreira. Creio que ele tenha sido o seu maior parceiro, talvez o seu namoro mais longo, namoro mais sério. Todos os meus namoros duraram 2 anos, igual com ele. Mas foi um namoro, na verdade... Acabou que teve mais projeção, porque se tratava de uma pessoa pública também, mais exposto. Como é que você conheceu ele? Foi pela internet. Minha amiga, a Lala é amiga dele, a Lala um dia me postou, ele viu, falou, ai, que menina bonita, tu quer... Começaram a paquerar. Aí foi, a gente começou a conversar, se conheceu, começou a namorar. Aparentemente, tinha uma sintonia muito boa entre vocês. Sim. Né? Meio que a gente acompanhava de fora, eu cheguei a noticiar algumas vezes. Você postava direto. O passo a passo de vocês. Por que desandou? Não é que desandou. Eu achei que vocês iam casar. Eu nunca achei que a gente ia casar, você acredita? Eu sempre soube que a gente não ia casar. Eram diferentes, vocês eram diferentes. Muito diferentes. Assim, a gente se gostava muito, tinha uma afinidade no sentido de sentimento mesmo. Só que muita coisa não batia. Mas no início, né, na paixão, naquela coisa, tudo parecia bater. E aí, como ele é um cara que viaja muito, viaja o mundo, eu sempre fui essa pessoa também, eu dizia, isso se encaixa com o meu estilo de vida. Mas é muito diferente o tipo de viagem que ele faz para competir com as viagens que eu fazia. Que ou eu tava modelando fora, ou eu tava tocando, né? Trocando o dia pela noite, enfim. Até questão mesmo de dia a dia, a gente era muito diferente. Foi por isso que não deu certo? Foi esse conciliar de agendas, de horários, de propósitos, talvez? Totalmente. Então, assim, até pessoas da família, da equipe, gostavam muito de mim, só que eles, antes da gente enxergar, porque a gente tava ali apaixonado, eles já enxergavam que não tava funcionando, não ia. Algumas pessoas gostam daquela afirmação que diz que os opostos se atraem também, né? Eu não concordo. Eu achava que os opostos se atraíam, mas depois desse relacionamento eu entendi que não dá. Não faz isso com você. Procura alguém mais parecido com você. Porque senão, quando os dois são muito diferentes... Eu acredito nisso também. Algumas diferenças até tudo bem. Claro, não, vamos supor. Mas o grosso da história precisa estar Se você tem um defeito muito forte, que atrapalha um relacionamento, e eu também, aí é mais difícil. Mas se o teu defeito, eu tenho uma característica oposta, que pode equilibrar, eu posso te ensinar algo, bacana. Agora, a questão de afinidade, de estilo de vida, de propósito de vida... Não dá pra ser diferente. Então, assim, eu tava ali tocando e ele tava incomodado que eu tava tocando e ele achava errado, achava ruim. E vice-versa, às vezes ele tava competindo, você queria... Não, nunca achei ruim. Você era parceira? Super. Não, assim, eu sempre fui tranquila. Mas eu também não era tão parceira.
Não conseguia acordar às 5 da manhã pra ir com ele pra praia, ver ele treinar no sofá. Até porque você tinha acabado de trabalhar até as 3h30. Exatamente. Ou então, tipo, o final de semana passado eu toquei, no outro eu tô com ele, e eu não conseguia acompanhar o ritmo dele. Então não era tão parceiro assim. E ele também não conseguia acompanhar. Não porque não quisesse, o meu. mas porque são ritmos diferentes. Ritmos totalmente diferentes, assim. Pra nossa saúde era impossível. Ele também não conseguia acompanhar meu ritmo, e ele também não concordava, não gostava muito e tal. Eu tava tranquila em relação a ele, mas aí como ele ficava meio assim também, acabava que não funcionava, entendeu? E acaba que, se é uma coisa ou outra isolada, tudo bem, mas assim, era tudo que um atrapalhava o outro. Vocês terminaram de boa? Super de boa. Se fala ainda duas hoje? vezes. Não, porque ele tá em outro relacionamento, eu também. Acho que a última vez que a gente se falou, deve ter sido 2 meses depois que a gente terminou, coisa assim. Ficaram boas recordações? Super, super tranquilo. Agora, assim, eu entendi que não dá pra eu estar com uma pessoa que não vá apoiar o meu trabalho, ou uma pessoa que não entenda o meu mundo. Qualquer pessoa para estar comigo, que além de eu trabalhar no meio artístico, eu sou DJ, a pessoa precisa entender o meu mundo. Porque se ela não entender o meu mundo, não tem como. Quando as duas são muito diferentes, um ou outro acaba tendo que ceder. Isso. Né, pra se encaixar. Ceder faz um mal danado. Faz muito mal. Se os dois cedem um pouquinho, tudo bem. No caso dele, que é um atleta... Se é proporcional que cada um tá cedendo, é legal. É legal, mas no caso dele, que é um atleta profissional, que a vida do atleta é uma loucura, de fato, era complicado pra ele ceder. Mas eu também não podia deixar de lado como eu tava deixando as minhas coisas. Então, eu tava tentando me encaixar num lugar que era muito pequeno pra mim. Entende? Você é cosmopolita, você é vanguardista, você é à frente do seu tempo, eu lhe considero tudo isso. Mas até que você se sabote, que eu sei que é um defeito que você tem. Mas eu lhe considero tudo isso. Você consegue enxergar a Kali ou Ana Carla constituindo família, tendo filhos? Porque Sim. Foi nesse núcleo que você foi criada. Você teve a família ali muito próximo o tempo inteiro, seus irmãos, Sim. enfim. Você quer isso como projeto de vida também? Quero muito. Eu demorei a começar a pensar nisso. Eu acho que até nesse meu antigo relacionamento, eu comecei a pensar um pouco, não necessariamente com ele, mas eu sabia que era um desejo que ele tinha, e eu via a família muito unida. Mas foi uma coisa que veio crescendo em mim ao longo dos anos, aos pouquinhos. Ainda não quero isso agora, mas acho que a idade vai chegando também, né? A gente começa a pensar nisso. Mas eu quero muito, assim, quero muito poder passar adiante os ensinamentos que a minha mãe me deu, que meu pai, minha família, né, me deram. E também poder... Apesar de não serem casados, mas o seu relacionamento com seu pai e com sua mãe é bom. É muito bom. Com os dois. Com os dois. Mas eu sou muito mais próxima da minha mãe, né? Então, talvez pelo assim, fato de ser mulher também, né? A maior parte do tempo você foi criada por ela. E ela que me criou, né? Isso. Mas eu quero poder passar adiante. E também o que eu acho que foi errado, eu quero... Não é errado, mas minha mãe fez o que pôde. Mas muitos momentos ela estava trabalhando, ela não podia estar presente. Eu quero poder fazer diferente. Entende? Então, talvez esse desejo de ser mãe demorou a surgir porque eu nunca tive os meus pais muito próximos dentro de casa, porque os dois são médicos, os dois trabalham muito, né? Então, e também se separaram cedo. Então, foi uma coisa que eu senti falta ao longo da minha vida. Eu me aproximei muito da minha mãe quando eu comecei a morar fora, e ela viajar para me visitar, e a gente tem os nossos momentos. A gente demorou a ter esses momentos mãe e filha. Então, eu quero poder resgatar isso e fazer de uma maneira diferente, né? E hoje eu tô em outro relacionamento, que é uma pessoa que é muito mais parecida comigo. Ele faz o quê? Ele faz eventos. Como é o nome dele? Fabrício. Eu vi umas fotos de vocês nas redes sociais, já. Bem juntinhos, inclusive, com o maior clima de amor. Tá dando certo, então. Tá muito, graças a Deus. Quanto tempo já? Olha, nós estamos basicamente desde janeiro, dezembro, janeiro, por aí. 6 meses. É. Ainda tá no momento de se conhecer, tá curtindo o namoro ainda. Muito, só coisa boa. Ele é de onde? Ele é de São José do Rio Preto, em São Paulo, interior de São Paulo. Tá, ele veio a Campina Grande já? Veio, passou a semana inteira aqui, foi com a gente do Parque do Povo, foi na São João, foi em outro lugar. Adorou, ele é super parceiro, assim. Isso que é legal, o nosso relacionamento. Ele participa das minhas coisas e eu participo Terminado o São João, você tá voltando para São Paulo agora, mais precisamente nesta madrugada, não sei quando você vai estar assistindo esse programa, esse episódio do PCNcast, mas você está voltando para São Paulo agora à noite. Tô. Aí como é que começa a sua rotina a partir de amanhã? Eu vou ficar uma semana na casa do meu namorado, assim, descansando esse São João, e depois eu volto, rotina de shows, tudo mais. Então, minha rotina em São Paulo é basicamente, toda quarta-feira eu tenho aula de produção musical, para poder, né, levar
um nível na minha carreira, criar minhas próprias músicas. Aqui, quer dizer que se estuda realmente para isso? Se estuda, tem que estudar, porque senão a gente não evolui. Eu acho que é isso que falta na minha carreira como DJ. Lançamentos musicais, é isso que pode me projetar mais, né? Sim. E esses projetos paralelos, como eu tô fazendo, tipo as intervenções na rua e tudo mais, porque são coisas que também atraem um público novo. Então, eu fico planejando essas coisas, eu faço curso, vou na academia, e aí eu tenho um planejamento também de posts, e aí tem muitos eventos em São Paulo, sempre que eu tô lá, tem muitos eventos. E antes eu não ia tanto para os eventos de música eletrônica. Hoje em dia, tudo que tem, assim, que eu acho bacana, eu tô tentando ir. A turma não estranha, não, quando vê uma nordestina linda, a DJ responsável quando por eu aquela falo, música? quando as pessoas me veem, assim, às vezes, uau, mas assim, ainda acham normal. Quando eu começo a falar, que o pessoal escuta o meu sotaque, é sempre um estranhamento. Qualquer pessoa, assim, sempre dá um jeito de perguntar de onde eu sou, sabe? Porque eles acham estranho o sotaque. Tenho muito preconceito, sim, ainda Mas tem, sim. quando as pessoas perguntam de onde você é, você nota desdém, você nota discriminação, preconceito? Muitas vezes, sim. Sério? Outras vezes, não. Em tempos algumas de vezes, hoje, sim. gente do céu. Sim, sim. Teve um dia que eu tava lá no interior de São Paulo e tal, a gente tava numa mesa almoçando, e aí um rapaz começou a imitar meu sotaque. Imitava meu sotaque. Na mesa que você tava? Na mesa, e eu ignorando. Se fosse antes, eu já teria dado uma resposta, que antigamente eu era bem mais braba. E aí teve uma hora que ele pegou e falou assim, você é de onde? Você é de onde? Aí eu peguei e falei, eu sou da Paraíba. Aí ele, Paraíba é uma cidade ou um estado? Eu falei, um estado. Aí ele, de que lugar? Aí ele, Campina Grande. Aí ele, nunca ouvi falar. Eu falei, pois é, abre. Tem mapa no seu celular? Ele tem. Eu falei, então você Além abre. de tudo, ignorante, gente. Falando desse jeito. Aí já pesou o clima. Daqui a pouco eu falei de novo, ele, nossa, tão engraçado o seu jeito de falar, você tem sotaque de resort. Eu demorei a entender. Aí eu falei pra menina O que é isso, sotaque de resort? Esse comentário foi pejorativo? Ela foi. Aí eu falei, não entendi, foi pejorativo? Ela foi. Aí ela, é melhor você nem saber. Depois que eu entendi que lá né, em São Paulo, ou quando o pessoal de lá vem pra cá, sempre os atendentes dos resorts, dos lugares, são nordestinos. Então ele quis falar isso. É um tipo de atitude que a gente não acredita que ainda exista hoje em dia. Sim. Aí depois ele veio falar que eu parecia a Megan Fox, acho que pra dar uma amenizada, depois, mas ele não conseguiu, depois ele falou assim, a Megan Fox do Nordeste. Okay. Caramba, quanta indelicadeza. Antes eu ficaria mal. Hoje em dia eu digo, meu Deus, que pessoa pequena, que mente pequena. É porque diz muito mais sobre ela do que sobre você. Tipo assim, eu sou mostra mais uma tamanha ignorância. Eu queria nordestinas. muito que esse cidadão pudesse ter acesso a esse conteúdo Sim. como um todo, para entender o tamanho dessa menina aqui, quanto ela nos orgulha por tudo que ela é e por tudo que você ainda vai ser. Amém. Porque eu tenho certeza que o mundo é pequeno. Essa estrada ainda é muito longa para você viver o que você tem que viver. Cali. Eu não vou conseguir chamar de Cali nunca na vida. É sério a você. Tenho certeza que a gente vai se encontrar em outros momentos. Eu quero continuar cultivando esse nosso bom relacionamento, porque eu sei que eu terei outras oportunidades de te mostrar como um troféu, mas do ponto de vista positivo, da nordestina que aconteceu, da campinense que fez sucesso no Brasil e no mundo. Amém. E você vai servir de inspiração para muita menina que está começando Amém. aí. Tem muitas que quer lugar DJs, ao sol. Viu? Muitas DJs mulheres que... Você já recebe esse tipo de depoimento na tua rede social, por exemplo? Sempre. Ana Carla, Cali, como é que eu faço para fazer o que você está fazendo, para conseguir um espaço? Muita gente pergunta, eu incentivo muitas meninas, várias meninas que já me viram tocar em algum after, alguma festa aqui no Nordeste, em algum lugar. Eu vejo, aí começa a me seguir, começa a acompanhar, daqui a pouco tá fazendo um curso de DJ, aí depois eu falo, ai, que legal, você tá aprendendo. Sim, eu me inspirei em você, e, tipo, tem muitas mesmo. E pessoas que através da internet também falam isso, às vezes eu vou lá na Métodos, que é onde eu faço o curso de produção musical, que eu também faço mentoria lá, e aí, às vezes, vez por outra, tem alguma menina que me vê, chega a brilhar os olhos, e aí depois, quando eu sigo de volta, eu vou ver, tem uma mensagem falando que começou a fazer por minha causa. Olha, é engraçado assim. Isso, por que eu estou te perguntando? Essa semana eu descobri, por coincidência, num bate-papo com o DK, no direct, que ela mandou para mim uma mensagem em 2016. Ela fazia assim, Celina, eu queria muito que você visse um vídeo que eu acabei de fazer agora. Eu sou influenciadora em João Pessoa e queria saber o que é que você achou. Aí eu cheguei a ver, mandei uma mensagem de feedback para ela, dizendo que ficou super legal. Perguntei o nome do editor dela, ela me disse e tal. Enfim, passou e a gente... Exatamente, Matheus Fernandes, acho que o nome é esse. Isso, tem na mensagem. E
Aí depois a gente volta a se falar agora, anos depois, ela hoje é uma das maiores influenciadoras do Brasil e do mundo, por que não? Em número de seguidores. Pra você ver como a vida é esse detalhe. Talvez você esteja falando com uma pessoa que daqui a alguns anos, vai olhar e vai dizer, poxa, eu falei com a Ana Carla de um tamanho e hoje ela tem outro completamente diferente. Eu sei que é isso que vai acontecer. E já aconteceu várias vezes com a gente também, né? Igual quando a gente foi gravar aquela vez pro meu canal, eu tava começando, eu ia te entrevistar, tu que acabou me entrevistando, tu lembra disso? Foi. A gente já deve ter mostrado aqui, eu vou deixar como bônus. Pode ser? Pode ser? No final a gente deixar como bônus essa entrevista, só para você entender a evolução de Ana Carla, os seus sonhos eu já continuam tinha sido Miss? Atuais. Ou não? Eu acho que não. Sim. Não? Eu acho que não. Eu acho que eu era modelo internacional, ter acabado de voltar, Celino. É porque era que tinha coisa do olá, da brincadeira. Enfim, acompanha para você entender isso aí. Na verdade, eu acho que a grande mensagem que fica é que o sonho da gente ele não para nunca. Nunca. Né? Se o sonho da gente estancar ou parar por algum motivo, a gente perde o propósito de vida. A gente precisa estar se inovando, se reinventando a cada dia, que é o que você faz com maestria e tem feito. E a gente ressignifica. Isso, e sem assim, dúvida nenhuma. Como eu te dizia em relação ao Miss, que na época eu me perdi, fiquei um pouco soberba. Menino, não queria nem passar a coroa de jeito nenhum. Eu queria ficar Miss Eterna Miss Paraíba. Porque foi uma coisa que me deu projeção, muita projeção. Regalias, enfim, o mundo passou a te ver de outra forma. Exato. Quando que uma pessoa chegava e pedia pra tirar uma foto comigo? Quando que eu imaginei isso? Então, você gosta desse assédio? Eu gosto, mas antes eu gostava mais. Hoje em dia, eu acho que... Tipo, naquela época, com 30 mil seguidores, tinha post com 10 mil likes. Meus stories batiam 15, 20 mil visualizações. Isso começou a brilhar meus olhos de uma maneira negativa, que eu comecei a me apegar muito a isso e pouco ao trabalho bem feito, ao conteúdo, sabe? Que antes, quando eu morava fora como modelo e quando eu comecei a tocar, eu mostrava muito mais a minha vida, o dia a dia. Eu tinha uma comunidade, eu construía aquilo no Snapchat, que não tem como você pegar coisa de antes, tinha que gravar e postar. Na hora. Eu postava tudo, eu era muito mais natural. E o Miss eu comecei a ficar mais... Ai, sou Miss, eu não posso postar isso, eu não posso postar aquilo. Comecei a me moldar muito e eu deixei de ser eu. Você foi perdendo a naturalidade, que era o que chamava a atenção das pessoas. Exatamente. Verdade. Fui perdendo toda a minha essência. Mas isso talvez sirva também como receita para hoje, viu? Totalmente. Por mais que a gente tenha recursos de usar o que a gente já gravou, enfim, mas preservar a nossa essência, e acho que em tudo na vida, não só para rede social. Até por uma questão de caráter, de como as pessoas vão te ver. Eu acho que você preserva bem esse lado, esse cuidado seu com sua família, você, vez por outra, corre e está por aqui junto dos seus, né, se renovando, não permitiu que... a gente sabe que existem alternativas, ferramentas para você deixar o seu sotaque, enfim, para você deixar um pouquinho de lado a tua essência, a tua raiz, e você não optou por isso. Eu não quero jamais perder minha raiz, minha essência, nunca. E assim, antes, quando eu vinha para Campina, era uma coisa mais... Eu vinha, eu ficava feliz, mas eu pensava assim, nossa, eu não pertenço mais a esse lugar, minha vida mudou muito, é tudo muito diferente. E dos últimos anos pra cá mudou totalmente a minha percepção. É tipo assim, nossa, eu vivo um outro mundo, outra coisa, mas isso aqui sou eu, isso aqui também sou eu. Eu sou um pouco de tudo. Isso. Então, quando eu tô aqui em Campina, me recarrega, sabe? Antes eu, sei lá, tô em Campina, deu 1 da manhã, não tem delivery, não tem nada aberto, a dizer, putz, em São Paulo, essa hora tem um monte, eu ficava reclamando. Hoje em dia, eu digo, nossa, que delícia, tá vendo? Eu vou cozinhar alguma coisa, tô aqui na minha casa, na casa da minha mãe, tô feliz. É algo que eu ressignifiquei totalmente essa parte da minha história, da minha jornada. Mas na época do Miss, eu voltei somente para poder participar do concurso. E eu acabei me perdendo muito, Celino, porque aquilo não era o meu sonho. E eu parei de modelar justamente porque... O mundo de modelo, além de deixar a nossa cabeça muito louca com questão de peso, medida, padrão, e você tem que fazer o que a agência quer, mudar o cabelo, você é um fantoche, né, quase. Eu sei que hoje mudou muito, mas meu sonho era, se eu fosse continuar como modelo, era ser modelo fashion, que é aquela modelo que faz coisas conceituais, que usa a arte, e não um modelo comercial, igual o influenciador, que acaba vendendo produto, não sei o quê. Eu não queria ir por esse lado. Então, eu fui parando porque quando eu tive a oportunidade de começar a ser DJ, ali sim, eu monto o meu set, eu escolho o meu look, eu faço a minha maquiagem, eu crio, eu sou a artista ali, não só no palco, mas antes, durante e depois. Eu me comunico da maneira que eu acho melhor, eu consigo me posicionar e mostrar para o mundo, diferente de ser modelo, de estar na agência. Então, quando depois do Miss, eu voltei a focar na minha carreira de DJ, foi o que, de fato, comecei a pegar um pouco pesado, foi o que eu voltava o pé no chão. E aí foi quando eu fui chamada pro reality.
Aí eu recebi uma mensagem da bolsa da Netflix e ela pega e fala assim, você quer participar do The Circle e tal? E aí, eu ainda não tava com a melhor das intenções, vou te explicar por quê. Mas, no fim, deu tudo certo. Que aí, quando eu conheci ela, eu falei, por que você me procurou? Como que você me achou? Ela, não, a gente queria uma nordestina, com sotaque forte, com as raízes fortes, mas que não parecesse nordestina. Tem um quê de preconceito Tem. nisso, mas, enfim, no seu Falei, caso ali foi um elogio. Estereótipo, eu entendo, mas de fato, porque como ninguém se via pessoalmente no reality, eu falei, de fato, se eu for eu mesma... Não, casava pro propósito do programa. Fake. Isso. E aí no programa achavam que eu era fake, por isso que eu fui a primeira eliminada. Mas, pensa, eu tava seguindo meu sonho, 2016, 17, 18 eu participei do Miss. Então, eu comecei a ser DJ lá na Indonésia, comecei a tocar lá. Aí, beleza, pausei um pouco esse sonho pra ir pro Miss. Mas eu já tava querendo parar de modelar, porque eu entendia que ainda não era aquilo. Eu queria ser artista. Eu sou uma artista desde pequena, eu tenho isso na minha alma. Artista, a criatividade, quando eu digo artista, não é que eu quero câmera me gravando, que eu quero pessoa tirando foto. Não, é artista, é a alma. É a alma, sabe? Eu gosto de criar. Mas não era como modelo, não era isso ainda. Fui pro Miss, comecei a me perder. E aí depois do Miss, acabou o Miss Brasil, o pessoal ficava assim, ai, essa menina tinha que participar do Big Brother, porque ela tem muito jeito de reality, porque ela não parece Miss, a anti-Miss, o jeito, né? Aí o povo abria live, o povo ficava falando isso, eu disse, vou me inscrever pro Big Brother. Você chegou a se inscrever? Eu tava me inscrevendo e parei. Isso 2019 pra 2020. E tava flopado o Big Brother, né? Em 2020 que virou. Na pandemia. Na pandemia que virou. Então, quando eu falei pra minha mãe em 2019 que eu ia me inscrever, ela, nem Big Brother que nada a ver, ninguém assiste mais. Eu falei, mas eu vou me inscrever. Comecei. Gravei o vídeo, chamei Rickson, sabe? Pra fazer o vídeo do Big Brother. Eu gravei uns 5 vídeos diferentes. Falava e nenhum saía bom. E aí a mulher do The Circle tinha me mandado uma mensagem um dia antes dessa gravação do Big Brother. E o vídeo do The Circle só podia ter 1 minuto. Eu gravei 2 vídeos, cada um com 1 minuto. Escolhi um deles e enviei pra ela. E foi o vídeo que deu certo. E eu fiquei com medo de conflitar com o Big Brother, me inscrever nos dois, porque nas 2 inscrições perguntava se eu estava se inscrevendo para outro reality. Entendi. Esse vídeo, se alguém descobrir, eu tô correu ferrada. o risco de você acabar nem neutralizando uma participação sua no outro. E aí o outro só saiu na pandemia, mas a gente gravou no final de 2019, nós gravamos na Inglaterra. Fomos até lá gravar e tal, foi muito legal, cachê bom, foi um arraso. Só que aí quando eu fui a primeira eliminada, eu disse, vixe, devia ter me inscrito no Big Brother mesmo. Mas acabou dando certo. Mas deu super certo. E, Celine, por que eu digo que deu certo? Eu não estava pronta pra entrar num reality show. Foi logo depois do Miss. Já tava um pouco mais pé no chão, mas eu tava viajando na maionese. E participar do reality show não era o grande sonho da minha vida. O grande sonho da minha vida é fazer o que eu faço hoje, é poder me comunicar, poder estar aqui com você, é poder tocar, é poder criar a minha arte. E aí, o fato do reality show, eu só queria como mais um atalho para chegar num lugar que eu sei que eu tenho potencial para alcançar sem esse atalho. Atuar foi ou é um objetivo seu? Olha, atuar me dá um pouco de medo, né? Uma vez quando eu falei com um amigo que é ator, isso lá em 2018, que queria fazer um curso, ele falou, talvez com seu estereótipo e esse sotaque não case. Você teria que perder o sotaque. Isso lá atrás, não sei como seria hoje. Eu falei que não perderia. Eu acho que hoje há uma valorização, sim, do sotaque, dos costumes nordestinos como os nossos, mais específico, aí me refiro a qualquer região do país. Acho que não seria hoje um grande problema. Sim. E acho que você é uma pedra bruta nesse sentido, que a depender de quem pegue para lapidar e que tipo de produto talvez ele vai usar. Né? Isadora Cruz é um exemplo disso. Maravilhosa. Ela foge também um pouco do estereótipo de quando a gente pensa no nordestino. Aí eu tô criando uma fala preconceituosa, mas aí eu tô falando em causa própria. Fora, né? Enfim. Quem é de fora aqui. Pois é, eu acho que eu tenho mais autonomia de falar isso, né, do que quem é de fora. E ela vem para romper todas essas barreiras e é uma mulher exuberante, lindíssima, com um sotaque carregado, mas também poliglota, inteligentíssima e conquistou o seu lugar ao sol. É verdade. E eu acho que você não deve se pegar numa fala que talvez tenha sido apropriada para aquela época, mas que não seja para hoje. E acho que você poderia, como você é movida a desafios, você nunca se negou a esses desafios. Nunca, jamais. Eu acho que talvez seja uma oportunidade também de você associar uma atividade que tem a ver com arte, tem a ver com o teu perfil e que pode te projetar tanto ou quanto
a carreira de DJ. E o legal da atuação é que você perde a vaidade, né? Você tem que perder essa vaidade para atuar, porque você vai se despir de si mesmo e encarar um personagem que ali. pode ter qualquer tipo de nuance, né? Pode ser o pobre, pode ser o rico, pode ser a bela, pode ser a fera. Enfim. E às vezes uma pessoa que você nunca pensou em uma realidade que você nunca passou na sua vida, você vai ter que estudar, você vai ter que entender. É uma profissão muito digna, é uma profissão muito difícil. E quando eu fiz um curso, cheguei a fazer um curso em São Paulo, em 2019, uma época que antes de morar agora, eu tinha morado nessa época, e aí eu ia atuar e o pessoal ficava rindo de mim. Era até uma galera que fazia coisa no SBT, ninguém muito conhecido, mas tinha um pessoal. Você passou por isso? Passei, eles ficavam rindo. E aí isso começou a me dar, já tava no início, síndrome do pânico. Como assim? Tipo assim, tava aqui no meio atuando, na cena que o professor passou, e ficava todo mundo assistindo os outros. Ficavam cochichando, ficavam rindo, debochando, sabe? Da minha forma de atuar, do meu sotaque. Então isso começou a me travar. Eu já tinha começado a desenvolver o síndrome do pânico, aí eu travei. E foi na época também que eu tava ainda... Não estava muito pé no chão, a vaidade ainda tomava mais conta. Talvez o que pudesse ser, num determinado momento, uma bela lição de humildade, você talvez não tenha conseguido nem enxergar isso tudo porque você estava com o pezinho um pouquinho acima, né? Sim, porque, querendo ou não, por mais que no Brasil as pessoas não me conhecessem, aqui o pessoal me conhecia, então era como se eu não me permitia falhar. Sendo que só existia na minha cabeça, porque ninguém estava nem aí se eu falho, se não falho. Sempre vai ter alguém rindo de você, mas... Isso. Qualquer instância da vida. Fazendo sucesso ou não, as pessoas vão estar rindo, né? Minha irmã, essa nossa conversa foi um grande show de maturidade. Para quem lhe conhece, para quem lhe conheceu pequenininha ou mais nova, pequenininha você nunca foi, você sempre foi gigante, mas é impressionante a sua desenvoltura e o seu amadurecimento perante as coisas da vida. E eu só reforço a sua própria ideia de que você está no caminho certo, sim. Eu acho que você está nesse processo de evolução. Eu quero lhe agradecer muito por essa deferência até aqui. Manda um beijo pro seu pai, para sua mãe. Eu tenho certeza que vou lhe aplaudir muito na vida. Amém. Qualquer posição que você escolher. Para mim foi uma grande alegria. E que sirva aí para quem está em casa, para as meninas que almejam um lugar ao sol. Está aqui um grande exemplo de uma mulher linda, inteligente, cheia de vida e de maturidade para enfrentar os obstáculos que todo mundo, mais cedo ou mais tarde, vai ter que enfrentar. Não é isso? Você não existe. Obrigadão. Eu que agradeço.